E aí galera, beleza? Gente, pra quem tá assistindo depois, essa aqui é a volta das lives. Já teve aqui umas 2, 3 lives aqui no canal, não lembro. Mas estão voltando aqui. Falei com vocês que ia ter. Então, vai ter sim, tá tendo agora. E a gente, como falei lá, tinha falado lá no story já, acho que semana passada, a gente vai começar o livro de João. E estamos voltando com esse modelo. Isso aqui é um teste. E se der bom, a gente continua assim. Se não, a gente grava e aí bota o livro de João como é. Letícia, obrigado por entrar. Vamos começar o livro de João e bota esse negócio para andar para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vai ser o mesmo modelo do livro de Jonas. A gente, no caso, lê o versículo e daí pega um comentário e tal que tenha, para realmente a gente bater um por um versículo por versículo. E até deixa eu botar aqui um comentário aqui, um comentário fixo. Como é que... Pera aí, só um minutinho. Pronto, como é que eu boto comentário fixo? Fixar comentário. Pronto. Boa, minha irmã. Vamos começar. João, versículo 1. Essa é a versão NVI. Começa assim. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Tem uma versão, a versão da Almeida, revista atualizada, ela diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma versão assim, um pouco mais voltada ao original. Mas essa versão da NVI ela é bem sucinta. Ele estava no princípio, ele era a palavra, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. E tem alguns comentários em relação a isso, que a palavra do Senhor ela já dá. Que é o seguinte, começando aqui em Gênesis. Gênesis 1.1 diz assim, 1.5 se eu não me engano. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Justamente quando, no caso, o Senhor ele fala isso, que imagem é essa? Que semelhança é essa? Aí que tá. Quando o Senhor ele mostra esse logo no começo da criação, ele justamente ali está mostrando o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que há, o Espírito do Senhor que pairava sobre a face das águas. E quando o homem cai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, justamente é o que dá a roupa para o homem. E aí que tá, já tá o Senhor se manifestando ali. E esse façamos aí tá mais uma manifestação dele. Mas vamos continuar. Moisés quando vê a sarça ardente. Olha, a outra manifestação de Deus para o homem é justamente Moisés. Até então Moisés ele não tinha ideia de quem Deus era. Até então ele não... Oi, Nana! Até então ele não tinha ideia de quem Deus era. E aí simplesmente ele vai lá e tira a sandália dos pés e o Senhor fala: chega até mim, porque esse lugar é uma terra santa, tira a sandália dos pés. E justamente Moisés vai lá e tira, e aí Deus manda ele ir, e tem toda aquela história. E aí simplesmente Moisés fala assim: olha, eu não sei como falar com o rei, porque eu não consigo falar. Eu tenho no caso, no original, no hebraico mesmo, é como se ele tivesse alguma deficiência. Talvez ele fosse gago, talvez ele tivesse algum problema de dicção, algo nesse sentido. Mas além disso, ele também tinha algo mais sentimental também. E justamente Deus fala assim: olha, pode ir e diga que eu sou, te enviou. Olha outra manifestação do Senhor. Aqui em João 1, justamente João viu isso. João teve esse entendimento, que ali na frente dele estava o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mesmo que se manifestou lá no Gênesis, o mesmo que se manifestou para Moisés, o mesmo que vai se manifestar também, seguindo essa linha aqui, Abraão. Na realidade, Abraão veio antes. Mas enfim, quando Abraão ele conversa com os anjos, Abraão estava lá na tenda dele, no meio do deserto, quando de repente, na linha do horizonte, ele vê 3 homens. E aí ele pega, muito diligentemente, ele pega ali um cobertor para guardar, né, do sol.
E ele vai até o encontro desses homens. E pega esses homens e bota dentro da sua tenda. E dentro da sua tenda, justamente, ele cuida desses homens. E fala com Sara para fazer um alimento para ele. Enfim, ali Deus, o próprio Senhor, ele se manifestou ali. Claro, na figura de Cristo Jesus. Para que o mundo não viesse a ser destruído com o poder do Senhor. Mas ali teve a manifestação do Senhor. E justamente João teve esse entendimento de que aquele homem que estava na frente dele era o próprio Deus Todo-Poderoso. Olha, gente, isso é uma coisa assim que é absurda. Porque João, ele não era um homem letrado. Ele não era uma pessoa que era como Paulo, por exemplo. Um homem que tinha sabedoria, um homem que veio de família muito que tinha conhecimento, uma pessoa que tinha toda a facilidade, porque tinha acesso. Ele não tinha. Ele era um homem do mar, um homem que era pescador, um homem que no máximo cumpriu ali os mitzvot, que são os mandamentos básicos, e acabou. Que no caso, 7, 14 e 21, quando ele fez 7 anos, ele falou os primeiros 3 mandamentos. Depois, quando ele fez 14, ele fez o bar mitzvah, fez uma outra cerimônia, e quando fez 21 ele entrou na idade adulta e concretizou isso. Mas assim, era o máximo que ele tinha. Ele era uma pessoa comum. Ele não tinha mais conhecimento a respeito de quem Deus é. Só que talvez uma das coisas mais lindas que já foram escritas no Novo Testamento, esse homem tão simples escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como é que esse homem conseguiu escrever isso? Como é que esse homem conseguiu trazer essas palavras de dentro dele e falar um negócio desse? Tem um segredo aí. João, ele é chamado de apóstolo amado pelo Senhor, por Jesus. Jesus nunca disse que ama ele, mas ele assim se sente, então é o que está valendo. E justamente tinha algo bem interessante que acontecia entre ele e Jesus. Estavam os discípulos todos comendo, reunidos na mesa, tranquilo. E aí João ia e ficava do lado dele. E aí ficava do lado, tranquilo. Quando de repente ele ia lá e botava a cabeça no ombro de Jesus, e Jesus deixava. E estava tudo certo. Daí João, ainda não satisfeito com a cabeça no ombro de Jesus, baixava um pouco assim. E aí a cabeça do ombro já baixava um pouco. E João ia e colocava a cabeça no coração de Jesus. E eu só consigo imaginar que João ouviu isso do próprio coração de Jesus. Porque não é possível um homem com esse entendimento falar coisas tão lindas e maravilhosas e sábias como essa. Então, realmente, o livro de João, realmente, o versículo 1, ele já começa mostrando esse milagre. Um homem que não tinha conhecimento algum, falando coisas que a nossa mente ela ainda tem uma certa dificuldade em entender a níveis racionais. Mas aí que tá. A fé, justamente, ela complementa isso. Vamos continuar, versículo 2. Ela, a palavra, estava com Deus no princípio. Aqui no caso do comentário. Deixa eu pegar aqui na palavra mesmo. Você vê, né? A NVI não tá aqui, tem que ser um celular. Ela estava com Deus no princípio. Ela quem? Ela a palavra. No caso, a própria palavra que lá no princípio estava, como diz no versículo 1. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. E, gente, ele entendeu. Botei esse casaco, agora esquentou tudo. Ele entendeu que justamente o próprio Deus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele, mediante o Espírito Santo, ele lá na frente, ele começa a desenvolver isso. Ele começa a desenvolver que nós, no caso, fazemos parte da família do Senhor e, enfim, o Senhor é quem nos traz, o Senhor é quem nos cria, o Senhor é quem nos traz e o Senhor é quem nos mantém na presença dele. Mas João, ele entendeu isso.
que ele é o autor e o consumador da nossa fé. E no versículo 3, no caso, ele já entendeu isso. Inclusive em Romanos 11:36 diz assim, ó, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele toda a glória para todos sempre, amém. E justamente, olha, um homem pescador do mar escreveu um negócio desse. Vamos vendo. Era pra eu ter tirado a senha aqui. Enfim. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E, gente, em Isaías 9:2, fala com o pessoal que entrou aí. Visão teocêntrica, falar com você. Camila, Deus te abençoe. Xuxa loira, Deus te abençoe. Enfim, nele estava a luz dos homens, versículo 4. Em Isaías 9:2, diz assim, ó, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou a luz. A sombra da morte justamente é o pecado. Em Isaías 62 diz assim, ó, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Gente, Isaías, ele veio há 400 anos antes de Jesus. É muito tempo. E esse cara, ele justamente falou aquilo que ia acontecer com Jesus e aquilo que aconteceu com Jesus. Então, assim, olha que coisa extraordinária. João, ele tá ali cumprindo aquilo que foi profetizado em Isaías. Quando ele diz aquilo a respeito de Cristo, que o mundo viu a luz de Cristo. Vamos continuar. Era pra ter tirado a senha aqui, mas beleza. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Justamente versículo 5. Em Lucas 1:79 diz assim, ó, tu menino, será chamado de profeta do Altíssimo. Esse é o João Batista, aquele que vem em nome do Senhor, para proclamar ao povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, pela graça de Deus, se vestirá como um sol nascente. Olha que coisa linda. Mais uma vez, mostrando que ele é o brilho ao mundo, ele é o brilho ao homem, ele é o brilho para nós. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Aqui já começa a apresentação de quem João é. Aqui já começa a mostrar aquilo que... a narrativa do livro. A antiga aliança, ela é mais baseada... Peraí, botei esse casaco, esquentou tudo. A antiga aliança, ela é baseada em fatos históricos, ela é baseada em momentos históricos. Mas a nova e eterna aliança, no caso o Novo Testamento, ele é muito mais narrativo do que, digamos, suposições, do que comparações, do que figuras de linguagem. Oi, Sara, Deus te abençoe. E o que acontece? Quando a gente começa a analisar esse versículo 6, a gente começa a entender que realmente é uma carta para nós, inclusive, porque ela está narrando o que está acontecendo. Enfim, tem até um argumento, abrindo um parêntese aqui, tem até um argumento ateu, digamos assim, que fala, não, mas quando fala do Apocalipse, ele é todo literal, ele é todo não literal na realidade. Só que justamente a nova e eterna aliança, ela é um livro literal. Aquilo que está lá, gente, pode ser ruim. Realmente, para quem vai enfrentar, o negócio vai ser pesado. Mas é literal. Porque a palavra de Deus, ela mostra que é. Claro, tem partes que não é, tem partes que é. Mas aqueles eventos vão acontecer. Voltando. Opa, era pra eu ter tirado a senha, meu Deus. Versículo 6. Versículo 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Versículo 7. Opa, versículo 6, versículo 7. Aqui é o comentário, gente. Versículo 7. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Opa. E eu dei uma pulada aqui. Ah, não. Isaías 43 ao 5.
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Façam do deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão nivelados, todas as montanhas aplainadas. A glória do Senhor será revelada e todos os povos verão que é o Senhor quem fala. Gente, a partir do momento que João ele fala que ele é o mensageiro daquele que vem, ele justamente está mostrando que, olha, o Messias chegou. A luz do mundo chegou, a redenção do mundo chegou, se alegre, porque chegou a redenção. Ele tá tipo assim, olha, presta atenção. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Isso já foi profetizado há muito tempo atrás, e Jesus estava ali, naquele exato momento, fazendo aquilo acontecer. Por isso que ele é o verbo de Deus. Justamente a palavra do Senhor está ali, viva. Vamos continuar. Versículo 8. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. No caso aqui falando de João. João ainda não era luz, mas ele veio, no caso, testemunhar acerca da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Continuando a narração, Jesus estava chegando justamente para iluminar todos os homens. E justamente capítulo 9, Malaquias 4:2. Oi, Letícia, Deus te abençoe. Mas para vocês que receberam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo luz às suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Mais uma vez falando, justamente mostrando a luz de Deus, o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. E aqui, João está falando, olha, ele é a luz. Ele é o sol, abrindo um parênteses, ele é o sol da justiça que foi profetizado. Então ele chegou. Seja feliz e alegre, porque ele chegou. Vamos continuar. Versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Gente, aqui tem um negócio bem interessante, porque é o seguinte. O Senhor, ele tinha, no caso, ele colocou a mão, no caso, sobre os olhos, para que o povo não viesse a ver Jesus e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Por quê? Porque se isso acontecesse, Jesus não ia chegar até nós. Ia ficar só no povo dele, a salvação ia ser para ele e acabou. Mas a intenção do Senhor é salvar a todos os homens, sem exceção. Então, teve um propósito aí. Justamente Deus não deixar com que as pessoas que só viessem ao povo judeu, mas viessem a todos. E aí o que acontece? Majeste Corte, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Enfim, versículo 10. Moisés tira versículo 10. No caso, foi feito por intermédio dele. Aqui foi a apresentação, já passei. Pronto, versículo 11. Versículo 11, Isaías 53. Aqui é a referência. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Justamente em Isaías 11 já começa a mostrar que ele ia ser desprezado. Isso já era claro, isso já era evidente. Olha aqui, Isaías 53, 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, experimentado em todo sofrimento. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores ou os edificadores rejeitaram, essa será a pedra angular. Ezequiel 33, 7 a 9 diz assim, ó: a casa de Israel não dará ouvidos à palavra do Senhor. Zacarias 3, 4 também fala a respeito disso, que a pedra será rejeitada. Colossenses da Nova Aliança. Enfim, tem várias profecias, e Isaías também fala algumas vezes sobre isso, que Jesus seria rejeitado. E aqui justamente está uma chave para a gente descobrir quem é o Messias e quem é o anti-Messias. Seguindo Isaías, seguindo Salmos, seguindo Ezequiel, seguindo Zacarias, Abacuque também fala sobre isso.
o Messias seria rejeitado. A pedra que os construtores rejeitaram, essa é a pedra que edifica o mundo. Então aí que tá. O Messias, ele deixou claro, a palavra do Senhor deixou claro que o Messias seria rejeitado. A partir do momento que alguém chega e diz que é o Messias e as pessoas aceitam todas elas como o Messias, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o Messias primeiro já veio e ele foi rejeitado. Ele tão foi rejeitado por nós que ele foi morto por nós. Nós matamos Jesus. Agora, vai chegar o Messias, entre aspas, que não é o Messias, é o falso Messias, é o mentiroso, é o enganador, que esse cara, ele vai ser aceito. Aceito como líder político, aceito como líder religioso, aceito como líder econômico. Que esse cara, ele justamente é o oposto de quem Cristo é. Vai ser completamente aceito. Então, assim, quando vocês ouvirem falar de alguém que esse cara é o cara, que esse cara, tipo assim, é extraordinário na política, extraordinário na economia, extraordinário na religião, e o pessoal levanta a bandeira que esse cara é até Deus, olha, esse cara não é Deus, esse cara é Satanás, esse cara é o próprio anticristo que tá ali. Então toma cuidado com isso aí, cai fora. E justamente a palavra de Deus, ela nos dá a luz a isso. Volto a dizer, Isaías 53:3, Salmo 118, 22, Ezequiel 33, do 7 ao 9, Zacarias 3, versículo 4, Abacuque também, enfim. Se eu não me engano, Daniel também fala a respeito disso, que no caso a pedra que vai esmirilhar a estátua, ela é a pedra que vai destruir, que é a pedra que o Senhor deu como a pedra fundamental. Mas enfim, isso é outra questão. Vamos continuar aqui. Era pra eu ter deixado de celular sem senha. Mas é assim, vivendo e aprendendo, gente. Veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Versículo 12. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, nós estávamos nas trevas. Nós estávamos seguindo o nosso próprio caminho. Nós estávamos perdidos. Foi Jesus que nos achou. E só abrindo um parênteses aqui, faço uma pergunta para você. Como é que você perdido, a gente vai achar Jesus? Mas enfim, Jesus que nos achou, Jesus que nos encontrou, Jesus que nos atrai a Ele e nos firma no Senhor. Vamos continuar. Tem também um comentáriozinho aqui. Gálatas 3:26 diz assim, ó. Pois todos vocês que são filhos de Deus pela fé, pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 4, versículos 5 e 6 fala sobre isso também. João 20:17 fala também sobre isso. Romanos 8, 14 e 17, vocês são filhos do próprio Deus por causa de Cristo Jesus. Filipenses 2:15, vocês são filhos de Deus e que fazem parte da família real. Ou seja, a gente realmente é adotado pelo Senhor, literalmente adotados pelo Senhor. E a palavra é bem clara a respeito disso. Você aceita Jesus como seu único, como Senhor e Salvador, já era. Você é filho do próprio Deus. Faz parte da família real. Da mesma família de Deus. Acabou, já era. Vamos continuar. Aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Gente, a gente não nasceu pela vontade. Sinto muito. Não foi pela vontade do seu pai, não foi pela vontade da sua mãe, não foi pelos seus avós, ou seja lá o que for. Não. Se você tá aqui, foi Deus que te planejou. Foi Deus que pensou em você e trouxe a existência a você. A probabilidade de você ser quem você é tipo assim, 1 em não sei quantos bilhões. Acredite, tem menos gente na Terra do que a probabilidade que você tinha de você ser quem você é. E Deus não joga baralho, como diz o saudosíssimo Albert Einstein. Deus não joga carta. Tudo existe por intermédio dele. Foi ele quem planejou quem você é. Às vezes,
a situação não foi tão propícia para isso. Às vezes você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe, às vezes você tem problema em relação a isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não erra. E se você veio nesse tempo, nesse momento, da forma que você veio, eu te garanto uma coisa em nome de Jesus. É para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E confia nisso, e descansa nisso, e relaxa nisso, porque é o que importa. Vamos continuar. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, é exatamente aquilo que João vem falando. Quando a gente começa a entender que nós não conseguimos entender quem Deus é, mas a gente só consegue entender quem Deus é por causa de Jesus, a gente começa a entender a graça sobre graça. Versículo 14 diz assim, ó: vimos a sua glória, glória como unigênito. Eu não tenho nem palavras para falar isso aqui. Quando Moisés ele via a Deus, está escrito que eles conversavam face a face. E justamente se conversar face a face, bora parar para pensar. Como é que Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda a honra e de toda a glória, que os anjos que são santos, eles precisam colocar suas asas sobre o seu rosto, os seus olhos, para que eles não venham a ser consumidos pela glória de Deus. Como é que esse Deus Todo-Poderoso, que é santo, 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 que na sua frente existe milhares e milhares de miríades e miríades que estão à sua frente de anjos, o adorando 24 horas. Como é que esse Deus, ele vinha, descia aqui à terra e conversava com um homem face a face? Aí pra pessoa que tá questionando a palavra e tá começando agora, meu Deus, achei uma contradição, tá tudo errado. Ih, tá tudo errado. Não. O que acontece? Quando Deus ele conversava com Moisés, era na figura do próprio Cristo Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós não conseguimos ver a Deus, nós não conseguimos ouvir a Deus, nós não conseguimos falar diretamente com Deus. Nós por nós temos Cristo Jesus. É justamente Cristo Jesus que é o nosso, entre aspas, filtro para que a gente possa ver a Deus, para que a gente possa conversar com Deus, para que a gente possa ouvir a Deus. É exatamente Cristo Jesus que nos dá essa conexão com Deus, literalmente essa unidade com Deus. Moisés, ele não viu a Deus em seu alto e sublime trono. Ele viu a manifestação de Deus em seu Filho, Cristo Jesus. Além disso, Josué tinha acabado de sair de uma guerra. Tava o pau quebrando, um negócio doido, coisa terrível. E simplesmente Josué ele vê um homem em cima de uma colina. E ele vai lá, puxa a espada e vai de cavalo. E aí quando chega perto do homem, ele pergunta assim, olha, você é dos nossos ou é do inimigo? E na hora o homem fala, olha, nenhum nem outro. Eu sou o anjo que veio em nome do Senhor. Eu sou o anjo do Senhor. E o Senhor disse que vai ter vitória. Que Ele já garantiu a vitória. Gente, quando a gente fala que a gente viu a Deus, a gente não tem como ver a Deus estando aqui. Porque estando aqui, e a gente vê a Deus, se a gente vê a Deus estando aqui, literalmente nós seremos totalmente consumados. Porque Ele é santo. E nós não, nós somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava de Damasco indo para... Esqueci o nome do lugar, justamente no cavalo, ele viu uma luz muito forte, caiu do cavalo. Ele pergunta, quem és tu? Ouviu uma voz primeiro, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde, quem és tu, ó Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Agora vai para uma rua chamada direita, na casa de João, o curtidor. O curtidor é o cara que faz couro. E lá vou mandar um servo chamado Ananias, e lá ele vai conversar com você. Assim, Paulo ficou cego.
Paulo literalmente naquela hora ficou cego. Por quê? Não que Jesus não seja Deus. Não é isso. É a manifestação de Deus para que nós possamos entender quem Deus é. Gente, entenda uma coisa, só existe um único Deus. Só um. Agora, a manifestação dele para nós, ela é muito grande. Só de nomes do Senhor existem diversos. 72 que nós conhecemos de forma básica. Mas depois, estudando mais esses próprios nomes, a gente consegue chegar bem mais. Por exemplo, Jeová Makadesh, aquele que santifica, Deuteronômio. Jeová Rafá, aquele que cura, Êxodo. Jeová Nissi, aquele que tem misericórdia, que tem compaixão. Levítico fala sobre isso. Jeová Shaddai é aquele que é poderoso, é aquele que cuida, é aquele que alimenta. Enfim, gente, são muitas palavras, são muitos nomes do Senhor. Mas aí que tá, todos eles são deuses diferentes? Muito pelo contrário, completamente pelo contrário. É a nossa percepção de quem Deus é. Esse é o lance todo em relação aos nomes do Senhor. Mas justamente João, ele tá falando assim, ó, no versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como de um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele é o próprio Deus. Ele tá falando assim, olha, presta atenção, ele é o próprio Deus. Acabou, relaxa aí que tá tudo certo. Seja bem-vinda, Daniele. E, enfim, é isso que a gente tem que se apegar. É isso que é o ponto fundamental. Jesus é o resumo de Deus. Acabou. Resumindo isso aqui. Versículo 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele que eu falei. Aquele que vem depois de mim é muito superior a mim, porque ele existia antes de mim. Gente, João entendeu que ali estava acontecendo aquilo que foi profetizado em Isaías 43, a preparada no caminho. Ele entendeu que ali estava a manifestação de Deus. Simples, assim. E tá dando os argumentos. Está dando os argumentos para isso. Vamos no versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Isso é absurdo. Isso aqui é absurdo. Graça sobre graça. Eu peguei alguns versículos aqui, que é João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14:9 diz assim, ó: Estou há tanto tempo convosco, e você não entendeu e você não me conheceu, Felipe. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a meu Pai. Moisés, de novo, quando conversava com o Senhor. Abraão e o próprio Jesus. Qual é o lance aqui? O que é graça sobre graça? Gente, seguinte. João, quando ele falava isso, ele entendeu. Seja bem-vinda, Laís. João entendeu que, literalmente, a graça foi dada. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por causa de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Ele sabia, ele entendeu que foi dado a graça de Deus para que nós possamos ser salvos. E aqui ele já está anunciando, olha, a graça de Deus chegou. Não é só a graça que encobre o pecado, mas é a graça que paga o pecado. É a graça sobre graça que está conosco agora, está aqui no nosso meio. Presta atenção, quando lá atrás era necessário animais serem mortos, e o sangue de animal só era possível cobrir o pecado. Agora, a graça sobre graça chegou, o sol da justiça brilhou, o nosso Salvador veio ao mundo. Então, a graça sobre graça chegou até nós. E justamente essa graça, que é um favor imerecido, vão uma parte depois a outra. A primeira graça que ele fala é sobre o pecado. Nós todos deveríamos morrer. Não deveria ter, lá na antiga aliança, animal para a gente matar
e por causa do sangue do animal a gente ser salvo. Não. Mas Deus nos deu essa graça. Quando Adão pecou lá atrás, lá no Éden, era para naquele momento a gente ir para o inferno direto e ser como Satanás. Ponto. Passar a eternidade inteira. Mas Deus nos deu graça. Ou seja, um favor imerecido. Deus foi lá e matou o animal e nos deu roupa. E ali nos cobriu com o sangue do animal. No caso, cobriu o nosso pecado com o sangue do animal. Essa é a primeira graça que João se refere. A segunda graça, a graça sobre graça, essa graça é absurda. Gente, é um amor... A gente não consegue entender. Tem até uma música que é Ousado Amor. É isso aí. É uma coisa que a gente não consegue mensurar. O fato é esse, a gente não consegue mensurar. A gente merecia um inferno. Mas aí que tá. A graça sobre graça veio até nós. E se deu. E justamente João tá falando, olha, a graça sobre graça chegou. E isso aqui que é absurdo, isso aqui que é extraordinário. A gente não pode esquecer disso. Mas vamos continuar. Versículo 16. Opa. Era pra eu ter tirado a senha. Todos recebemos da plenitude, da sua plenitude, graça sobre graça. Ou seja, da plenitude de quem? De Deus. O quê? Graça sobre graça. O perdão não só encobrir o pecado, mas pagar o pecado. Nossa, que coisa linda. Enfim, versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Gente, pela lei eu sou condenado. Agostinho de Hipona. Mas pela graça sou salvo. Mediante Cristo Jesus. Paulo de Tarso. O mérito da salvação, ele é todo e completo de Cristo. Se depender de um fio de cabelo, para que eu venha a ser salvo, já era, eu tô no inferno, eu tô condenado. Literalmente eu estou condenado. Porque todas as vezes que eu posso pecar, eu peco. Gente, Adão era perfeito. É o que o Senhor diz. Ele era perfeito. Adão não conhecia o pecado. Adão tinha um corpo incorruptível. Adão conversava com Deus face a face. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão. Adão vivia num mundo que não tinha pecado. Se esse Adão que conversava com Deus, que tinha o próprio corpo de Deus, que não tinha pecado, que vivia em um mundo que não tinha pecado, se esse Adão pecou e caiu, e falhou e errou, você acha que eu ou você, ou qualquer um, nós somos capazes de não pecar? Você acha que eu não peco? Você acha que qualquer outra pessoa não peca? A gente peca e todo mundo peca e peca muito. Mais muito, mais muito. Agora, nós temos o Redentor. Justamente Cristo Jesus, ele já pagou todos os nossos pecados. Sabe o que eu faço toda vez que eu peco? Eu peço perdão a Deus em nome de Cristo Jesus na hora. Porque eu entendi que o pecado, ele me afasta de Deus. Só que quanto mais rápido eu peço perdão a Deus em nome de Jesus, mais rápido eu volto a ter conexão com Deus. Porque o grande lance do pecado é afastar de Deus. Eu não tô aqui dizendo pra você se acostumar com o pecado ou querer pecar. Como Paulo disse, olha, se você, no caso, erra, se você falha, entenda que existe a graça. Mas não é porque existe a graça que você vai crescer em pecado para que a graça cresça em você. Não, não é isso. É o contrário. Se você vive com Deus, você vai buscar não pecar. Para que você viva em conformidade com Ele. Para que você agrade a Ele. A partir do momento que você aceita Cristo Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, você só vai seguir a lei, os 10 mandamentos, não porque é seguindo os 10 mandamentos que você vai ser salvo. Não é isso. Você vai seguir os 10 mandamentos porque Deus gosta, porque Deus se agrada, porque Deus se alegra quando você faz isso. Porque, como diz em Salmos, é como um homem plantado, é como uma planta plantada junto ao ribeiro, que na estação certa dá seus frutos. Os 10 mandamentos são bênçãos para nós, completamente para nós. E é aí que tá. Todas as vezes que a gente peca, como Paulo, voltando o que Paulo disse, todas as vezes que a gente peca, quando a gente pede perdão a Deus em nome de Cristo Jesus, nós temos um consolador e
alguém que nos defende nossos pecados e que literalmente limpa nossos pecados, todos sem exceção. E é exatamente aqui o que o texto ele deixa claro. Olha, o mérito da salvação é todo do Senhor. Não depende de nós, não somos nós que vamos... Gente, ó, não foi você que aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou, mesmo sendo quem você é. Todos nós somos pecadores, sem exceção. O pecado de um, a diferença é, o pecado de um, às vezes é mais exposto. E às vezes o pecado do outro é menos exposto. Mas todos nós somos pecadores, sem exceção. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, aí que a gente começa a entender toda a necessidade de Jesus. Porque assim, a única forma da gente conseguir se salvar é Jesus. E justamente Jesus se deu para nós. O que dependia da gente fazer, a gente fez. Matar Jesus, a gente matou. Acabou. Acabou. A salvação chegou até nós. Porque Ele deu de graça. Isso é graça sobre graça. Isso é completamente merecido a nós. E versículo 16 fala sobre exatamente isso. O versículo 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Graça e verdade. Olha que coisa linda. E agora, gente, para terminar, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Gente, olha para Jesus. Olha para Jesus. Quando, assim, às vezes a gente ouve assim, o Deus unigênito, o Deus Pai, o Deus Filho e do Espírito Santo. É voltar àquela questão das manifestações do Senhor. Quando a gente começa a entender que a gente não consegue entender um Deus que, quando Ele fala, os montes tremem e se derretem como cera. Quando a gente começa a entender um Deus que literalmente Ele falou, olha, manda matar uma cidade inteira. Porque aquela cidade inteira se levantou contra mim. E o cheiro daquele pecado veio até mim. E a terra clama por justiça. A gente não consegue entender. Quando a gente ouve Deus falando assim, olha, todo mundo que diante de uma estátua, de um bezerro de ouro, se deitou, adorou aquele bezerro, todo mundo que se prostrou perante aquela estátua, quem tiver coragem, pegue a sua espada e mate seu irmão que fez isso. A gente não consegue entender. É difícil, é impossível, pra falar a verdade. Agora, a partir do momento que a gente vê um Deus que Ele, tudo que Ele tinha, Ele dá pra nós, para que a gente possa destruir, matar, acabar, exterminar, como diz Isaías 53, limpar da terra. A gente começa a entender um pouquinho do amor do Senhor. Tem uma história que é justamente de um pastor de ovelhas. Ele estava cuidando das suas ovelhas e tal, e sempre tinha uma ovelha que ela era muito, muito terrível. Ela saía correndo, subia, descia e fugia do rebanho. E o local que tinha era um local que tinha muito chacal, tinha muito lobo, tinha muito animal do deserto. Que esses animais comem ovelha. E justamente a ovelha é um animal pior que tem. Ela não vê direito, ela não ouve direito. Ela não tem nenhuma dente ou unha para poder se defender. Ela não corre, não consegue correr. E é um animal que, se não tiver o tosqueador, que se não tiver a pessoa ali para tirar a lã dela, ela morre de fome, porque ela não consegue abaixar a cabeça. Ela não tem pescoço para poder abaixar. Então é praticamente impossível ela conseguir beber água, por exemplo. E acontece, infelizmente, às vezes da ovelha não tirar o pelo e ela morrer. Por causa do pelo, do tamanho do pelo. Ou seja, um animal completamente dependente do pastor. E Jesus nos compara a ovelhas. Olha que coisa. E justamente essa história é um pastor que ele cuidava dessa ovelha, que essa ovelha sempre saía do rebanho. E ele sempre tinha muito problema com essa ovelha.
Ele sempre tinha muito problema. Era muito difícil de pegar essa ovelha de volta. Ela subia, descia, subia em montanha, ia para um lugar distante. E ele tinha que deixar aquelas outras ovelhas, dar para outro pastor para poder cuidar. Era terrível. O que acontece? E aí chegou um grupo de pessoas turistas, ó, vendo aquele pastor cuidando daquelas ovelhas. E aí, de repente, aquele pastor vai lá, pega aquela ovelha, bota aquela ovelha no caso, ele abaixa, fica agachado, bota aquela ovelha no colo e pega uma perna daquela ovelha e quebra no joelho. Quebrou a perna da ovelha, a pata da ovelha. E a ovelha dá um gemido muito alto, porque a ovelha não grita quando tá sendo tirada a lã dela, até quando ela vê outro morrendo. Mas se ela sentir dor, ela grita um monte. E foi o que aconteceu, ela gritou um monte. E todo mundo ficou em pânico. Meu Deus, o cara quebrou a perna da ovelha. E ele vai lá, ele próprio pega a camisa dele, ele corta a camisa e pega um pedaço de camisa e amarra na perninha dela que ele acabou de quebrar. E amarra e dá um nó forte pra, né, curar, arrumar alguma forma o osso. E todo mundo fica sem entender. Até que vai um cara do meio daquele grupo, daquela excursão, e chega pra ele e pergunta: vem cá, por que você fez isso? E aí que tá. Olha a complexidade do negócio. O pastor fala assim: olha, eu sei que ela sentiu dor, eu sei que ela sofreu, eu sei que foi dolorido pra ela, mas pra mim foi muito pior, porque agora sou eu que vou ter que carregar ela pra beber água, sou eu que vou ter que carregar ela pra comer, sou eu que vou ter que carregar ela pra comer, sou eu que vou ter que carregar ela no colo nesse sol, sou eu que vou ter que cuidar dela o tempo inteiro. Se ela era dependente, ela ficou muito mais dependente de mim. Então eu quebrei a perna dela pra ela não morrer, porque todo dia ela tava fugindo. E se eu deixasse ela do jeito que tá, literalmente ela ia morrer, ela ia ser comida, e ela não ia perder a vida dela. Mas justamente porque eu amo ela e porque eu a amo e porque eu não quero perder, eu tive que quebrar a perna dela. E, gente, essa situação toda que tem acontecido, sei que tem sido muito difícil pra muita gente. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Você agora que tá aqui. Deus tem um propósito em todas as coisas. Às vezes, quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue entender. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas depois, quando a gente pensa, a gente começa a ligar os pontos. A gente começa a ver que Deus tem um propósito em cima disso. Oi, Marilene, excelente coordenadora, melhor que eu já tive. Forte abraço, Deus te abençoe. E aí que tá. Quando a gente começa a ligar os pontos daquilo que já aconteceu, daquilo que a gente já passou, a gente começa a entender que Ele tem um propósito. Aqui acabou o livro de João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Acabou. Acabamos hoje. Deus permitindo, a gente vai ter outra live dessa, se foi legal e tal. Não posso dizer o horário, não posso falar, vai ser dia tal, no horário tal. Não tem como agora eu dar essa certeza. Mas uma coisa eu garanto pra você: Deus tem um propósito em todas as coisas. E não tira da cabeça Jesus, sabe? É perder tempo ir pra coisas desse mundo. É perder tempo, gastar a sua força, a sua energia com coisas que são passageiras. Meu tempo, seu tempo, nosso tempo tá passando. E a gente vai sair daqui já já. Mas ó, presta atenção de uma coisa. Jesus falou que Ele estaria conosco pro que desse e viesse. No mundo, de fato, nós teríamos aflição. Ele garantiu isso. Mas ó, Ele venceu o mundo. A gente é como se tivesse dois caminhos. Quer dizer, o próprio Jesus fala, nós temos dois caminhos. O caminho estreito e o caminho apertado. O caminho estreito é simples, é tranquilo, é de boa. Só seguir aquilo que nossa carne tem prazer, aquilo que a gente tem prazer. Mas o caminho estreito, a gente cai, a gente se machuca, a gente chora, a gente fica mal, a gente
acorda de noite triste. Mas quando a gente cai, Jesus nos levanta. Quando a gente chora, Ele nos consola. Quando a gente sofre, é Ele quem ouve nosso sofrimento. E Ele muda em nós aquilo que é fundamental. Então, assim, a chave do negócio é: corre para Jesus. Chega nele. Abraça Ele. Se agarra nele. Age o que houver. Independente da situação que foi. Jesus disse que ia vir, Ele veio. Jesus disse que ia morrer, Ele morreu. Jesus disse que ia ressuscitar, Ele ressuscitou. Jesus disse que ia voltar para o Pai, Ele voltou para o Pai. Jesus disse que ia voltar para nos buscar. Gente, é só aguardar. Então, assim, tudo Ele já fez por nós. E realmente é isso, sabe? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Vocês sabem, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, conversar, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, enfim, eu tô aqui, gente, sabe? Podem ficar à vontade. Agradeço cada um aqui que entrou. Vou falar os nomes aqui rapidão. Letícia, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Marilene, você é uma bênção. Obrigado por tudo. Você é uma excelente coordenadora, a melhor que eu já tive. Nana, Deus te abençoe grandemente. Camila, Deus te abençoe grandemente. Daniele, Letícia, Sara, Juju. Enfim, teve mais gente aqui. Mente de sucesso, Deus te abençoe. Enfim, Deus abençoe cada um de vocês. Bora que vamos, que Jesus é bom. E let's bora, meu povo. Jesus é bom, é o que importa. Um beijo, meu povo. Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. E é isso aí. Valeu, galera.